A primeira vez que eu me lembro de ter ido à internet foi, eu tive uma... Eu comecei muito cedo na parte... A primeira agência onde eu trabalhei, a segunda agência onde eu trabalhei, era minha. Portanto, eu fui convidado por umas pessoas para vir à agência. Isto foi quando nasceu o meu segundo filho, portanto foi há 23 anos. E foi por essa altura que eu me recordo de ter ido pela primeira vez à internet, nessa agência que era a Max Design. Bem, nós estávamos na vanguarda da cena, estás a ver, e então lembro-me de ter começado a internet aí, principalmente de estar a configurar os e-mails, que ainda eram os telepacks e não sei o quê, e não tinhas aqueles routers que faziam aquele barulhinho de dialing, estás a ver, tipo... Tudo foi por essa altura, portanto há 20 o meu filho tem 23 anos, portanto está a ter sido para aí há 23 anos atrás. Estando depressa. Tu foste daqueles early adopters que percebeste, bem, está aqui um bicho giro. Fui early adopter e fui early optimist, porque eu fiquei absolutamente convencido, aquilo pareceu-me tão mágico e tão espetacular, o facto de repente tu teres uma plataforma onde tens acesso ao mundo todo e ao conhecimento todo do mundo, que eu achava que a humanidade, tipo, em uma década ia ficar absolutamente espetacular. Como podemos ver, não. Não aconteceu. Mas há de acontecer. Mas fui e comecei logo nessa altura trabalhava muito em comunicação, em publicidade, em design, esse tipo de coisas, e comecei a usar essas ferramentas ou as possibilidades que aquilo tem de fazer trabalho muito cedo. Comecei a fazer ações no Facebook, tipo, em 2007, coisa assim no género. Ainda o Facebook estava a começar em Portugal e eu já fazia coisas no Facebook que ainda não tinham muito impacto e muitos resultados, porque ainda havia muito pouca gente em Portugal no Facebook. Mas ainda fiz umas coisas giras em Facebooks e Twitters e nas primeiras que apareceram por aí. Desde muito cedo percebeste que aquilo era uma ferramenta para ti, para os investigadores, para a comunicação. Para tudo, para a humanidade inteira. Portanto, a possibilidade de tu teres pela primeira vez um repositório mundial onde podes ter todo o conhecimento do mundo disponível, achei aquilo desde os primórdios da coisa, que achei que aquilo ia ser realmente das maiores revoluções, e está a ser, que o mundo, ou que a humanidade alguma vez, porque a humanidade alguma vez passou. Como te disse, acho que a coisa não está... Estamos a dar mais passos ao lado do que eu pensava, mas eu acredito que, de qualquer das formas, que continuo a acreditar no potencial que a internet tem de ser um motor de mudança, percebes? Sim, assim, obviamente a internet quando começou, não sei se tu estás recordado, aquela que se chama, porque que nós estamos agora ainda é a internet 2.0, não é? A internet 1.0, aquilo era brochuras, era uma espécie de PDFs que tipo, via página a página. A coisa evoluiu extremamente depressa. Eu recordo-me que em 2004, se não me engano, acho que das primeiras agências de publicidade a perceber também, internacionais, a perceber o potencial que a internet tinha, foi a agência do Alex Boguski, que entretanto largou a publicidade, agora não me lembro do nome da agência, vou ficar velho, que fez uma coisa que é o Subservient Chicken para a Burger King, não sei se tu chegaste a ver isso. Que isto aqui nos primeiros tempos da internet 2.0, portanto ainda os i5s a começar e essas porcarias, e os gajos fizeram uma cena para lançar o novo hambúrguer de frango do Burger King, que tu podia, a assinatura de marca da Burger King é Have It Your Way, e então os gajos pegaram neste conceito e puseram-te um gajo vestido de galinha online, que tu davas comandos e ele fazia tudo o que tu mandavas fazer. Entretanto, a Tipex fez uma coisa semelhante no YouTube com um urso, passado aí uma década depois, mas naquela altura eu lembro que fiquei completamente tipo, isto, como é que eles conseguem fazer isto? Como é que a sacana da galinha consegue fazer tudo? É que tudo, mesmo que tu digas disparates, ela faz disparates, diz palavrões, depois obviamente eles tinham formas engraçadas de contornar a coisa. Mas recordo-me que desde aí
tu ficas a perceber, pá, que de facto o potencial daquilo para comunicar e para nos conectarmos é brutal. Muito mais, e as agências não se souberam adaptar. Ou seja, eu acho de facto que são muito raros os casos de agências que tenham de facto entendido o paradigma como deve ser, o novo paradigma como deve ser, e que já tenham percebido de facto qual é que é o rumo a seguir. Acho que que isto aqui é uma coisa muito humana, nós padronizamos muito tudo. Então as primeiras coisas que nós tentamos fazer quando aparecem novas possibilidades é ver como é que as velhas se encaixam no novo sistema. Aliás, a prova disso é que tu mal tens de repente uma ferramenta interativa, que é a internet, que te permite conectar o mundo todo, e a malta mete lá banners, estás a ver? Portanto, usamos a mesma premissa do explorar a atenção das pessoas noutros motivos para introduzir publicidade. Que aliás eu chamo mesmo a isso publicidade intrusiva, que é que se aproveita da tua atenção noutras coisas para dizer vende só pelo Corsa. Isso mostra bem o tipo de pensamento vigente nas agências de publicidade e no marketing. E eu acho que tem sido muito lenta a evolução. São muito poucas agências, tipo a tal do Boguski, que eu agora não me recordo do nome, a Droga 5, do David Droga, que acho que eles perceberam muito bem como é que a coisa funciona. Se bem que agora acho que estão um bocadinho a voltar ao modelo antigo, eu percebo, em tempos de Trump nos Estados Unidos a coisa não deve estar muito fácil, mas para mim são dos poucos que percebem de facto esta dinâmica de repente qualquer um de nós ser um influenciador. Eu costumo dizer nos meus workshops e nas minhas aulas que antigamente, não muitos anos atrás, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu comunicava diariamente com a minha família, os meus colegas de trabalho e eventualmente com a malta do café, meia dúzia de amigos. Portanto, tudo somado, eu diariamente, os meus disparates chegavam a uma audiência de 20 pessoas, máximo, estás a ver? Um dia bom. Tu hoje em dia qualquer disparate que digas pode ter um alcance de milhões ou bilhões, sabes lá onde é que aquilo vai parar, não é? Portanto, esta mudança eu já nem sei paradigma, já nem sei como é que é de chamar a isto. Isto aqui é uma mudança estrutural na forma como a humanidade se conecta. É gigantesca e acho que as agências de facto não estão ainda a saber explorar isso. Estão a seguir o mesmo tipo de pensamento que seguiam com os mídias tradicionais. Eles já perceberam que têm que lá estar. Não percebem como é que lá têm que estar. Mas, por exemplo, um dos exemplos engraçados que eu tenho em relação a isso é que eu também sou parceiro da APAN, da Associação Portuguesa de Anunciantes. Também dou a formação lá. E sei que se tu não tens digital no nome do curso, o curso não vende. Portanto, tu fazes qualquer coisa e pões digital no nome e de repente tens lá a malta do marketing todo dos anunciantes. Se não pões digital no nome, não tens lá ninguém. Portanto, eu acho que neste momento as marcas estão muito convencidas que o digital, antes de mais nada, eu odeio a designação, porque digital é uma linguagem binária, okay? É dígitos, é zeros e uns. Mas pronto, foi essa a nomenclatura que foi adotada, tudo bem. Mas acham que o digital lhes vai resolver os problemas todos do mundo. Não perceberam ainda que não é não é os banners e a publicidade programática e essas coisas todas que lhes vai resolver os problemas todos do mundo. O que lhes vai resolver os problemas é pensar e criar. Mas neste momento está tudo a ir nessa maré, depois ainda por cima, quando eles percebem que com pouco trabalho e por pouco dinheiro conseguem chegar a audiências interessantes e ainda por cima comprovadas, portanto, é lógico que o primeiro pensamento deles é isto aqui é o milagre que eu precisava para despachar as minhas garrafas de vinho todas. Não acredito que seja assim. Até porque há uma coisa que está a crescer muito e que os anunciantes têm estado pouco atentos, que é os adblockers.
Eu próprio, que como sabes trabalhei em publicidade muitos anos, mais de 30 anos, tenho a publicidade bloqueada em praticamente tudo quanto é browser e quanto é rede social e coisa. Porque aquilo da cena programática é horrível, não? Tu vais pesquisar uma coisa qualquer. Eu recordo-me há pouco tempo que foi precisamente quando eu instalei o Adblocker, que eu queria comprar um capacete novo para a moto, um capacete de verão, e fui comprar um capacete online e até instalar os Adblockers, eu tive a receber constantemente banners a dizer capacetes a ótimos preços, blá 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 blá, e aquilo com zero intervenção humana. Portanto, os marketeers acham esta coisa tipo, uau! Eu nem preciso de fazer nada, eu só preciso dar uma instruçãozinha no início e a partir daí a máquina trata de tudo. Não, nem com a inteligência artificial a coisa vai ser assim, eu não acredito. Imediatamente após qualquer evolução, a malta da publicidade e do marketing há de arranjar uma forma fácil de chegar às pessoas que estão a fazer. Não acredito, francamente. Eu, como tu sabes, sou um defensor acérrimo da criatividade como a faculdade mais que de facto nos distingue enquanto espécie. Não é inteligência, os golfinhos são muito mais inteligentes do que nós. Muito mais, os gajos curtem que nem os doidos, sem estragar nada e sem precisar de mais nada a não ser eles. Portanto, muito mais inteligentes que nós. Portanto, o que nos torna de facto distintos é a criatividade. E nós continuamos a tentar arranjar mecanismos que não seja preciso a criatividade para resolver problemas. Não dá. É um contrassenso completo. Não dá. Não é as nossas inteligências treinadinhas para o pensamento linear que vão resolver problemas. Nós conseguimos, por isso é que nós andamos em círculos viciosos e as crises são viciosas e são circulares. Mas temos muito essa tendência, é esta a nossa tendência de padronizar as coisas e como a própria humanidade está tão distante da sua própria criatividade. Eu acho que o princípio de Pareto, tu conheces o princípio de Pareto, que é os 80-20, que é 80% dos efeitos são provocados por 20% de causas. E eu acho que a internet, como todas as grandes inovações, aliás, como a própria criatividade humana, é muito assim. Eu nem diria que são 20%, até acho que sejam menos. Uma percentagem muito pouquinha de pessoas a realmente usar pensamento lateral e pensamento criativo para dar saltos evolutivos e depois o resto da malta acompanha. E eu acho que isso na internet vê-se muito, porque tu tens, por exemplo, os influenciadores, tu somares os influenciadores todos, ou seja, o pessoal que realmente produz conteúdos e provoca mudança e de facto influencia a sério, são meia dúzia deles. Eu sei que vai crescendo, é verdade, mas nem sei se serão 20% da população da internet. Acho que até serão bastante menos. Eu acho que no dia em que todos, se estivermos um bocadinho mais em contacto com a nossa criatividade, vamos conseguir explorar as ferramentas que já existem de formas que ninguém pensou ainda e que nos vão trazer coisas altamente surpreendentes. Portanto, eu acho que de facto neste momento temos muito esse problema, é que há os tais 20% a puxar a carroça e depois o resto da malta segue em manada a levar as coisas para as suas áreas de conforto, portanto, a levar as coisas para os seus comportamentos que sempre tiveram, para tentar suprir as necessidades que sempre tivemos. É a pirâmide de Maslow, um bocadinho, com a nova parte da base, que é o free Wi-Fi, não é? Necessidade básica, primária, humana, free Wi-Fi. Depois é que vai o resto todo. Eu acho que nós neste momento estamos numa salganhada, portanto tu tens ainda o próprio sistema capitalista está a decair, não é? Portanto, pelo menos da forma como tem sido feito até agora. E depois, no meio disto, tens estas inovações brutais que eu acho que estão norma geral, costumava-se dizer que acho que o que tu inventas hoje vai ser aplicado daqui a 20 anos. Eu acho que essa janela de tempo está a encurtar imenso. Portanto, as coisas são cada vez mais rápidas, mais fáceis de implementar. Mas não me parece que nós tenhamos mudado já de
comportamento a esse nível, ou seja, eu acho que nós continuamos a ser escravos do capitalismo e o algoritmo está a ajudar o capitalismo a potenciar ainda um bocadinho mais essa escravidão. Se bem que, volto a dizer, eu acredito que nós estamos ainda a dar passos para o lado, mas acho que o caminho é claramente um caminho bom e que as coisas vão melhorar. Não vão ser tão rápidas como eu sempre achei que iam ser, mas de facto acho que só o facto de tu de repente perceberes que do outro lado do mundo tens opções que nunca pensaste ter, por exemplo, as pessoas que agora que têm preocupações ambientais e com a sustentabilidade e tudo isso, antigamente, pura e simplesmente, não tinham como chegar a produtos que tivessem, ou a marcas que tivessem essas preocupações, e hoje em dia conseguem. Portanto, eu acredito que a globalização vai trazer uma coisa muito engraçada, que é um bocadinho o regresso às tribos. Aliás, não sei se já leste coisas do Seth Godin, ele é uma das coisas que ele diz, e eu também parece muito isso, é que tu de repente percebes que há pessoas no Cazaquistão, como tu, com os teus interesses, que produzem coisas que tu achas graça e com os valores que tu consideras importantes. E eu acho que a tendência vai ser nós começarmos a ver cada vez mais segmentos, cada vez mais grupinhos de pessoas que se juntam não por questões geográficas, como sempre tem acontecido, não é? Tipo, nasceste aqui e é daqui que tu és, mas por interesses e por partilha de valores. E isso parece-me que vai ser uma coisa muito interessante e acho que está a acontecer com alguma velocidade, mas muito fora do sistema. Ou seja, não me parece que o sistema em si, ou seja, o capitalismo, como tu estavas a falar, promova isto. Portanto, acho que isto está a acontecer naturalmente. Eu acho que nós, enquanto espécie, somos muito mais nómadas do que sedentários por vários motivos nos tornámos sedentários, mas também está a ver com o industrialismo, as cidades, as fábricas e as cidades à volta das fábricas. E acho que a internet está-nos a dar essa capacidade, de repente tu partilhares interesses comuns com um gajo da Nova Zelândia. Isso aí é absolutamente maravilhoso e não tem volta a dar. Isso aí não há como. Nem estas tentativas agora eu julgo que sabes que a internet... Aliás, a internet em Portugal nunca foi muito livre. Tu tens algumas marcas que são predominantes na própria oferta dos operadores, portanto não há nada a fazer. E portanto, isto é a forma como o capitalismo tradicional tenta reagir à coisa. Tipo, agora lá tentar controlar o mais possível isto. A net neutrality, exatamente. Mas eu acho que não há volta a dar, a sério. Acho que eventualmente a internet vai ser livre para toda a gente e cada um... Porque nós próprios vamos todos aprendendo um bocadinho mais e soltando os hackers que há dentro de nós. Portanto, não há volta a dar. Por cada tentativa que fizerem de controlar, há de haver uma resposta que vai libertar. Portanto, acho que é inevitável. Eu acho que a internet tem algumas características que a distinguem muito É assim, a internet, antes de mais nada, é um mundo, não é? Portanto, quando nós falamos da internet assim de uma forma generalizada e ao tentar compará-la com a televisão, eu acho que a televisão, provavelmente, aliás, já lhe anunciaram a morte várias vezes. Eu não acho que a televisão morra, ou seja, a televisão, enquanto olhas para um ecrã grande, tudo o que está por trás do que chega ao ecrã é que eu acho que vai mudar, e está a mudar. Da forma como nós vemos televisão hoje em dia não tem nada a ver com a forma como vimos televisão há uns anos atrás. Nós há bocado falávamos que os espaços publicitários, tipo, durante o dia, são nitidamente feitos para séniores e para donas de casa mais tradicionais, porque são as pessoas que consomem ainda publicidade na televisão. O resto das pessoas... Eu tenho uma família grande e quando ainda estava casado, portanto tenho 5 filhos, e chegávamos a estar 7 pessoas à frente da televisão e cada um olhar para o seu ecrã. Portanto, era tipo um com o iPad, cada um com o seu telemóvel, a televisão ligada e eventualmente estava eu ou a minha ex-mulher
a ver qualquer coisa na televisão e provavelmente gravada, não em direto. Portanto, acho que a televisão não vai acabar, até porque para mim a televisão é um big screen. Os conteúdos e a forma como os conteúdos são feitos e chegam até nós é que de facto acho que já está a mudar com os Netflix, agora com a Amazon, com essas coisas todas. Para mim é um erro que a televisão clássica está a fazer, é que não está à procura de modelos para captar essas audiências. Eu próprio já apresentei projetos ou ideias, intenções a alguns dos canais nacionais, por exemplo, que apresentei há muitos anos, isto eventualmente até já existe, não faço ideia, que era levar as novelas e as séries de jovem, que os jovens acompanham, essas coisas, para as redes sociais, ou seja, os personagens continuarem a interagir tal e qual como interagem, de acordo com a forma como interagem na história, no big screen, nas redes sociais. Portanto, se o Jacob acha que a Maria Luísa é uma grande prostituta, ele vai para as redes sociais depois manter essa conversa e ofendê-lo e não sei o quê. Parecia uma forma interessante de começar de tornar o conteúdo, de dar liquidez ao conteúdo, estás a ver? Tipo, do conteúdo de repente sair do big screen e ir para os outros mídias também e para a internet. Acho que eventualmente estas coisas vão começar a acontecer. Acho que a televisão vai fazer parte de um conjunto de maneiras de interagir com os conteúdos. Estás a ver? Agora acho que isto não está a ser trabalhado. Francamente, acho que a televisão, neste momento, a televisão tradicional, está um bocadinho sentada a olhar um bocado à toa para os Netflix e para as Amazones e não sei o quê, sem saber muito bem como reagir a isto. E a coisa está-se a tornar ameaçadora, até porque mesmo a qualidade de produção... Eu no outro dia assisti uma masterclass do realizador do Seis Palmos Abaixo de Terra, uma das minhas séries favoritas, e ele próprio dizia que que neste momento Hollywood pertence aos escritores, à malta que escreve as séries e os filmes. Os realizadores já não são quem domina é quem escreve. E quem domina é quem escreve precisamente por isto, porque eles é que conseguem fazer a história, dar liquidez para a história passar de meio para meio. E depois o meio internet está-se a tornar tão poderoso que a qualidade de produção, a qualidade e os valores para a produção de séries, por exemplo, para o Netflix, já bate muitas vezes os orçamentos dos filmes tradicionais. Portanto, tu antigamente não vias séries feitas por grandes realizadores e hoje em dia já vês muitas séries feitas por grandes realizadores e por grandes atores, que antigamente só vias no cinema. Portanto, esse próprio paradigma está a mudar também. Se a televisão não consegue acompanhar isto, não lhe antevejo grande futuro. É assim, a coisa vai ser, é como eu te digo, acho que vai sempre haver um big screen em casa, onde tu estiveres. Mas a forma como o conteúdo é produzido e lá chega... Mas isso aí tu vês, por exemplo, os Estados Unidos é um caso paradigmático. Os dois últimos presidentes norte-americanos, o Obama e o Trump, foram eleitos porque usaram a internet e a social media como deve ser. Tanto um como o outro. Foi precisamente isso que fez a diferença. Não foi puto o debate político televisionado. Não, de todo. Foi a boa utilização da social media e da internet. E eu acho que da boa agregação dos meios, todos, percebes? Acho que, de facto, na velha Europa, no velho continente, e nós nesta espécie de simulação de democracia, ainda não o sabemos fazer. Eu sei que já houve que o PS houve uma altura, eu julgo que na altura do Sócrates, chamou o pessoal que tinha trabalhado em campanhas de políticos norte-americanos para ver se conseguia dar aqui um boostzinho na parte, e por acaso até tenho amigos que trabalharam
na campanha do PSD, quando ganhou o Passos Coelho. Mas ainda está num estágio muito primário. Portanto, aliás, tu vês que o Trump, o gajo é uma besta, obviamente, isso aí não há dúvida nenhuma, mas o gajo usa o Twitter de forma exímia. O gajo, para os seguidores dele, para o público dele, aquilo é moedinhas de ouro à borla que ele está a dar ali ao povo. E a malta adora aquilo, o gajo usa aquilo muito bem. E os nossos políticos, tu não consegues falar com eles, não consegues chegar a eles, nem por e-mail, quanto mais pela rede social dele. Aliás, muitos deles, eu presumo que nas redes sociais estão. Faço ideia, se o António Costa tem página no Facebook ou no Twitter, e se tem seguidores, mas presumo que não. E presumo que se tiver, não deve interagir com ninguém. Achas que o paradigma da democracia enquanto pilar da sociedade pode estar em perigo, pode pelo menos ser abalada com esta parte digital? Eu acho que vai ser, mas lá está, isto eu no meu otimismo outra vez. Eu acho que isto vai evoluir para uma coisa que eu chamo de plurocracia, que é a tal capacidade que de repente a globalização e a internet e este tipo de ferramentas nos permite de encontrar pessoas que partilham valores comuns em qualquer lado do mundo, vai fazer com que nós eventualmente não tenhamos que viver debaixo todos do mesmo sistema. Acho que tem que haver sempre um sistema, uma autoridade reguladora centralizada, mas parece-me que isto vai permitir para que tipo imagina, os neofascistas vão existir sempre, não é? Pelo menos enquanto neste estágio de evolução da espécie humana, enquanto a ignorância estiver tão presente, porreiro, vão estar lá no cantinho deles e não chateiam ninguém, estás a ver? E depois os anarcas também, sim, ok, juntam-se todos e estão no cantinho deles e não chateiam ninguém. Ou seja, acho que isto eventualmente pode permitir uma coisa engraçada, que é tu teres vários sistemas, não só políticos, mas económicos, a funcionar em paralelo, sem se colidirem uns com os outros e debaixo de uma entidade regedora que, no fundo, tem que garantir os princípios morais, éticos e de justiça e equidade. O resto, pouco mais o Estado intervirá, parece-me. Aliás, sabes que eu, além de ser a favor disto, eu acho que isto vai acontecer. As nações, o conceito de nação, de Estado-nação, está condenado. Isto foi uma extensão do feudalismo e eu acho que mais dia menos dia nós vamos ser terráqueos, terrestres. Espero que isso aconteça, porque acho que vai permitir que a diversidade seja cada vez mais, tenha mais liberdade e mais potencial para crescer. Acho que eu, por exemplo, há uma coisa que me chateia profundamente, e acho que não isso. Por acaso já me disseram que em Inglaterra há uma figura jurídica qualquer disto, mas eu não posso abdicar de ser cidadão de um país. Posso abdicar de ser cidadão de um país se optar por ser de outro. Não posso ser apátrida. Porquê? Eu não mandei vir nada, estás a ver? Tipo, a minha mãe estava em Portugal quando eu nasci. E se eu não quiser? Não quero. Quer saltar fora? Mas aí não podes usar as infraestruturas não sei o quê. Não posso porquê? Se quiser usar, peçam dinheiro, eu dou. Mas não quero. Não quer ser cidadão. Não tens esta figura. Portanto, o próprio conceito de liberdade, de repente, tu começas a olhar para e lá está, e é um bocadinho a internet e a possibilidade de tu chegares a tanta informação, a tanto conhecimento, que te vai permitindo pensar destas maneiras. É tipo, mas por que raio de carga d'água, bolas? Não quero ter nacionalidade. Não podes. Portanto, tu tens a tua liberdade comprometida a partir do momento em que nasces. E a malta não se apercebe disto. Tu tens que estar dentro deste sistema, tens que pagar os impostos desta maneira, tens que ir votar desta maneira, nestes senhores, que é estes que nós temos. Portanto, eu acho que isto é tudo uma falácia. O conceito aquela liberdade que nós pensamos em que vivemos e a democracia em que nós pensamos que temos, eu acho que é tudo uma grande falácia, sabes?
Nós, de facto, vivemos num simulacro de tudo isso, mas não no pleno, de todo. Aliás, para mim é uma das coisas que me choca completamente. Epá, eu, como trabalhei muitos anos em publicidade, como é que tu pensas criativamente em publicidade? Ou pelo menos eu penso. O que é que as pessoas gostam? O que é que as faz mexer? O que é que as motiva? É isto, feito desta maneira. Então, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser o polo de atenção. Eu tenho que construir coisas que sejam aquilo que as pessoas querem interagir com. Por oposição à publicidade intrusiva de aproveitar-se da atenção. Portanto, é fazer coisas com que as pessoas queiram interagir. E acho que as escolas deviam fazer precisamente o mesmo. A escola devia estar ligada à indústria do entretenimento. O conhecimento devia ser passado de uma forma entretida, que entretenha. Tu, por exemplo, é uma das coisas que me faz muita aflição. Eu sei que o cinema em Portugal é uma indústria fraquinha, mas os Estados Unidos, os gajos têm não sei quantos filmes, os gajos têm uns míseros 200 anos de história, e a quantidade de produtos de entretenimento que eles têm sobre a sua própria história é mais que muita e de muita qualidade. Tu aqui em Portugal, que temos quase 1000 anos de história, e não tens produtos de qualidade de entretenimento. E isto aplica-se também aos conteúdos escolares. Tu tens aquela máfia dos manuais escolares a dominar o sistema. Aquilo, segundo já ouvi dizer, aquilo é tipo delegados de propaganda médica à moda antiga. É tipo, olha que eu pago uma viagenzinha não sei onde e coisas. E os miúdos, coitados, são enfiados numa espécie de fábrica de moldes mentais e levam com conteúdos chatos, apresentados de uma forma chata, em sítios feios, sítios chatos, com professores chatos. Tudo aquilo é chato, é lógico. Eu, cada vez mais, me apetece tirar os meus miúdos da escola, para te dizer, sério, acho que eles aprendem mais num dia, numa viagem, um fim de semana comigo, do que em um ano de escola. Porque, de facto, a escola continua a funcionar exatamente como funcionava no início da Revolução Industrial, foi quando foi criado o sistema escolar público. Tu lembras-te, na nossa altura, eu devo ter mais ou menos a minha idade, na nossa altura já era uma aula de uma hora já era uma sala. Era uma sala. Se tu vires que estes miúdos têm uma atenção muito mais curta, já estamos a comparar 8 segundos. É o aquário de peixe. Uma hora sentados a pensar, a olhar para um gajo, a falar desse um sofrimento. Nós estamos a incutir sofrimento a estes Completamente. Pá, eu percebo perfeitamente. Não sei se tu te recordas que na nossa altura nós tínhamos aqueles 3 meses de férias e às vezes até ficávamos com saudades da escola. Mas não era da escola, era com saudades dos colegas. Porque assim que levávamos com a primeira aula, a saudade ia-se num instantinho. E aquilo, aliás, eu sou muitas vezes chamado, como tenho tantos filhos, sou muitas vezes chamado aos diretores de turma para falar sobre os comportamentos e não sei o quê. E eu ainda no outro dia estive a dizer isto ao diretor de turma do meu filho mais novo, que tem 13 anos. A dizer-lhe, vocês não perceberam, eu há 40 e tal anos que eu ouço esta conversa. Vocês não perceberam ainda que vocês têm... Não é... O mal não está nas crianças, está em vocês. Eu não estou a dizer que todos os professores são maus, antes pelo contrário, tenho o maior dos respeitos pela classe. Mas a verdade é que eu já os vi lutar muito por melhores condições para eles, mas nunca os vi lutar por uma mudança no sistema educativo. E eu acho que eles próprios devem sentir que aquilo é um disparate, meteres um miúdo 45 minutos, ou 40 minutos que sejam, ou 30 minutos que sejam, a levar com um conteúdo que não tem elasticidade nenhuma, estás a ver? Tipo, é aquilo. O professor ou é um entertainer por natureza, que eu de facto apanhei 2 ou 3 no meu percurso todo, portanto, desde a primária até só tirei bacharelato, mas até ao ensino superior, apanhei 2 ou 3 professores assim, estás a ver? Portanto, tem umas centenas deles,
Ou então aquilo, pá, é a maior seca do mundo. E quando nós sabemos o que é que eles gostam, o que é que eles gostam de ver, o que é que eles prestam atenção, o que é que os motiva, o que é que os... Porque a informação está cada vez mais também ao nosso dispor, não é? Mas nada é feito com essa informação. É, tipo, faz umas cenas cosméticas, não sei o quê, pá, os coitados dos putos, pá. Eu odiava ir à escola e percebo perfeitamente que os meus filhos odeiam ir à escola. Não é? E percebo perfeitamente também que na prática não entendam sequer o que é que lá estão a fazer. Eu acho que foi como é que se chama o gajo da Tesla? O Elon Musk. O Elon Musk diz uma coisa muito engraçada em relação à educação, que é o sistema educativo está todo construído fazendo a analogia, está todo construído para nos fazer de conta que o objetivo é construir um motor de um carro. Okay? E então o sistema educativo ensina tudo sobre as ferramentas necessárias para construir o motor do carro, mas não ensina nada sobre o motor do carro e o carro. E de facto é muito isso que eu sinto, que é, nós ensinamos matemática, ensinamos física, ensinamos química, ensinamos biologia, mas não explicamos para quê, qual é o objetivo, o que é que eles conseguem fazer com aquilo, como é que isto tem aplicação no mundo real, porque é que é importante eles terem esse conhecimento. Pá, há formas de fazer isto, porra, não me lixem, pá. Nem que seja com jogos de Playstation, pá, bolas, ponham criativos a pensar nos conteúdos e eu garanto que nós arranjamos formas dos conteúdos serem produtos de entretenimento. Não sei se isso não tem nada a ver agora com isto, mas conhece o Duolingo? A aplicação para aprender, sim. A minha filha, ela depois já se chateou com aquilo, mas tem 5 ainda, desde há 2 anos, por causa do Duolingo. Pois. É um jogo. Claro que é um bocado repetitivo, ela já percebe, já lê filmes sem legendas e não sei o quê. Mas aquilo é um jogo. Aplicar o sistema do Duolingo em Gamify. Gamify, claro, para a educação, pá, bolas. Nós conseguimos pôr um homem na lua há 50 anos e não conseguimos. Eu, por acaso, como é um assunto que me preocupa tanto, tenho acompanhado minimamente, vou acompanhando aí os casos mais paradigmáticos. Tu em Portugal temos o Colégio da Ponte, falámos há bocado, mas eu, por exemplo, já vi uma escola que, se não me engano, é no norte da Europa, provavelmente, lá para os países nórdicos, que a escola não tem escola, ou seja, a escola não tem edifício. Eles todos os dias pegam nos miúdos e vão para um entorno diferente, um contexto diferente, e a aula e as matérias são introduzidas de acordo com o contexto onde eles estão. Pá, faz-te conta, vão passear, vão fazer um piquenique para a praia. E então falam sobre a vida marinha e sobre a poluição e os problemas ambientais. Percebes? Tipo, epá, é muito isto. Nós de facto aprendemos. Eu acho que nós aprendemos de duas maneiras. É com boas histórias, que no fundo é bom conteúdo, ou com boas experiências. Portanto, tem que ser com uma das duas. E acho que a escola e a televisão, neste momento, estão as duas com muita dificuldade em fornecer alguma dessas coisas. Epá, e assim não dá. É uma seca. Portanto, há cerca de 2 milhões, ou até já deve ser maior o número de boxes digitais em casa. Aquilo são pequenos computadores. Ora, se nós de facto quisermos saber o comportamento das audiências, basta analisar esses computadores e eles vão-nos dizer tudo. Vão-nos dizer se as pessoas estão a ver publicidade, se estão a fazer fast forward durante a publicidade, se estão a ver televisão de uma forma linear, da forma tradicional, ou se estão a ver conteúdos gravados, se estão de facto a ver se há, porque normalmente, até por causa dos 8 segundos de atenção, é difícil que tu não zapes um bocadinho enquanto estás num canal. Se estão a zapar ou não estão a zapar, ou seja, tu podes ter esta informação toda em tempo real, nem por cima, que é absolutamente maravilhoso. E isto sim dava-te informação, partindo do princípio que os aparelhos estão a funcionar como deve ser, dava-te informação fidedigna. Matching do áudio. Eu não posso deixar a televisão ligada e passear o cão. Eu estou sentado no sofá a ver aquilo. Não estou. Não estou. Está na cozinha. Aliás, eu faço isso muitas vezes. Eu tenho um cão que
que odeia ficar sozinho, eu deixo a televisão ligada para ele se sentir acompanhado. Pronto, aquilo para as audiências, o meu cão, pá, está lá sempre, estás a ver? Eu nem sei que canal é que deixa aquilo, mas o gajo está lá. Por amor de Deus, pá, aquilo está ligado a um computador, vá lá. Façam-me esse favor. Os computadores é para isso que servem, pá, é para fazer tarefas de computação, estás a ver? De uma forma muito mais fidedigna do que invenções como audiometrias. Bora lá que... Interessa a publicidade para manter aqueles níveis altíssimos de publicidade que eles depois fazem aqueles descontos. Exatamente. Portanto, isto aqui, para mim, o que me parece é que a partir do momento em que as televisões admitirem que as audiências não são de facto aquilo que os audímetros dizem que são, eles vão ter que reconhecer que o valor de tabela dos 30 segundos em prime time ou noutro horário qualquer, no final não é aquele. Porque a malta ainda usa métricas como os GRPs e esse tipo de coisas, estás a ver? Portanto, coisas que só têm 100 anos, mais coisa, menos coisa, coisas atuais. Quando o mundo mudou todo, não é? Quando tudo mudou e temos a tecnologia que nos permite para fazer. Eu costumo dizer que neste momento nada é impossível, nada. É tudo uma questão de budget, estás a ver? É só o único impedimento para tudo ser possível. E de mentalidades, obviamente. Mas eu acho que com um bom budget tu até mentalidades consegues mudar. Esta negociata ou este convénio entre as marcas e as televisões é uma coisa que eu percebi, confesso, já só nos meus últimos anos da publicidade. A grande maioria tu, como sabes, em Portugal, pelo menos, grande fatia dos investimentos publicitários das grandes marcas vai para a televisão. E eu tive durante muitos anos problema em entender porquê, por tudo isto que nós temos estado a falar. Houve uma altura que eu comecei a perceber um bocadinho melhor porquê, e foi porque um responsável de comunicação de uma grande marca, não vou dizer qual é que é, me explicou uma coisa que eu nunca tinha pensado nela, confesso, que é as empresas, as grandes empresas têm stakeholders e shareholders. E para os shareholders, se eles não veem a marca na televisão, porque os shareholders não são propriamente putos, não é? A marca está a fazer mal o seu trabalho e ficam chateados. Portanto, há muitas, eu diria que, não vou agora fazer estimar, mas eu diria que há uma grande maioria de marcas que a justificação para continuar a investir tanto na televisão não é de facto ter retorno no marketing para o consumidor ou para o cliente, eu odeio a palavra consumidor, mas sim para o shareholder, tipo ver, o meu dinheiro está bem investido, sim senhor, não sei o quê, está no sítio certo. Ou seja, é mais uma vez tipo uma treta. Mas já me deram uma resposta muito parecida com a tua, que me dizes que também que para os diretores de marketing é muito mais vaidade de, a minha marca está ali na televisão. Também. Atenção, porque este diretor de marketing e comunicação que me disse isto, é um gajo novo, um gajo brilhante, um bom profissional. Eu considero que há muitas marcas que estão entregues a, desculpa uma expressão, mas macacos, sério, é uma coisa alucinante. Tipo, eu não vou agora dar exemplos, mas eu de facto acho que a própria qualidade do marketing e da publicidade tem decaído desde a crise de 2007, em queda livre completamente. E a verdade é que nem as agências, nem as marcas estão a conseguir lidar muito bem com isto e dar a volta, contornar a situação, ultrapassar o obstáculo, inventar coisas novas de forma a ultrapassar isto. Preferem ficar nas suas zonas de conforto
e preferem continuar a manter as suas vaidades garantidas e dizer, eu vi o teu anúncio na televisão, pá, bestial, que é muito mais interessante do que dizer, pá, vi o teu post no Facebook, bestial. Ok, compreendo, perfeitamente. E eu não sou, e atenção, porque assim, eu não tenho nada contra a publicidade na televisão, principalmente se for feita para quem vê televisão, não é para o meu cão. Mas para os velhinhos e para as donas de casa e para as pessoas doentes e não sei o quê. Tudo bem, faça-se. Agora estarem-me a vender tipo produtos para patins e não sei o quê na televisão, pá, esqueçam. Não vale a pena. E também não vale a pena pôr aquilo que eu chamo Skip This Ad no YouTube. Estás a ver? Porque eu acho que a própria marca se devia chamar Skip This Ad, porque a interação que nós fazemos com esses anúncios é essa, é skip it. Tipo, pá, sai daqui, não me interrompas. É curioso que às vezes as pessoas vão ao YouTube para ver anúncios. Porquê? Porque são produtos de qualidade, são produtos feitos com criatividade, são produtos, é conteúdo bom, estás a ver? E esse conteúdo bom as pessoas procuram-no, vão ter com ele, não precisam de se aproveitar da nossa atenção. Sabes que eu há uns tempos ouvi uma história, eu não tenho certeza absoluta se isto é verdade ou não, mas garantiram-me que sim, que era verdade. Que no Brasil alguém percebeu que aquele fenómeno de quando há um acidente, o trânsito todo do outro lado, para começar a travar para ver, aquela curiosidade mórbida, era uma boa oportunidade para fazer publicidade. E então criou um serviço, criou uma empresa que, quando havia acidentes, portanto, eles monitorizavam os canais dos bombeiros e da polícia e iam para lá umas meninas com umas placas dizer nova Colgate, dentes mais brancos, não sei o quê. E eu acho que o pensamento é muito este, estás a ver? É tipo, se as pessoas olham para lá, então nós devemos lá pôr a nossa marca. E isto aqui ainda é feito com muito pouco pensamento por trás, pá. Não há insight, estás a ver? É tudo muito mecanizado, sempre foi assim que fizemos, que é das respostas piores que me podem dar. Eu já tive clientes, pá, a sério, marcas a sério, a perguntarem-me coisas como: e se as pessoas não virem os nossos anúncios? Eu essa aí para casa ainda consegui responder, é tipo, pá, é assim, temos que garantir que isso não aconteça. Temos que fazer bons anúncios e depois temos que os pôr nos sítios certos para garantir que as pessoas os vejam. E se as pessoas que os virem não tiverem dinheiro para comprar o nosso produto? Isso aí eu sugiro comprarmos Uzis, ou M16, ou ir aí ao mercado russo, não sei o quê, que acho que se compram lá também, mas Kalashnikovs baratinhas, e fazemos um marketing de ativação à séria, de guerrilha à séria. Portanto, compra lá isto, que senão, coisa. Mas a sério, mas tu tens pessoas no marketing de grandes marcas, e não só em Portugal, porque eu também trabalhei em Espanha, trabalhei na Nova Zelândia e noutros sítios. Há sítios em que isto não acontece tanto, é verdade, mas em Espanha também acontecia muito, que fazem perguntas destas, portanto. A sério, eu acho que há muitas marcas que sobrevivem pura e simplesmente pelo esforço que fazem em aprisionar-te a elas. Por exemplo, as fidelizações das operadoras. Eu já fui cliente das operadoras todas, posso dizer que têm todos os mesmos problemas, são todas iguais, e acho fantástico que, por exemplo, elas usem como argumento as escolhas do consumidor, como eles vão chamar, aquelas coisas, não sei o quê, foi considerado o melhor call center, que dá a melhor resposta, serviço de atendimento ao cliente, não sei o quê. Quando é que tu ligas para lá? É para lhes dar os parabéns e dizer, que grande trabalho que vocês estão a fazer. Não, tu ligas para lá porque estás lixado da vida, porque aquela porcaria não está a funcionar como eles disseram que aquilo ia funcionar. E depois as pessoas são simpáticas, de facto, nos call centers, estão bem treinadas, tratam-te bem, não podem até nem resolver nada, mas tratam-te bem. E os questionários que eles te impõem a seguir a falarem contigo, tu has de reparar que as perguntas são sempre feitas em relação ao atendimento. Não há se a questão ficou resolvida ou não ficou resolvida, ou se estás satisfeito com a marca ou não estás satisfeito com a marca.
pá, a menina tratou-te bem, porque é que vais dizer mal da menina? Portanto, pá, olha, obrigadíssimo, toma lá um 10, pá. Eles querem que te aumentem, tu és simpaticíssima e eu sei que vais fazer o melhor que puderes, só que isto não depende de ti. Ninguém te vende só o serviço de internet, esquece. Mas sabes que há uma forma de contornar isso. Eu descobri no outro dia, estive em brainstorming com um amigo meu que tem tem uma coisa que se chama o Institute of Tomorrow, que também trabalha mais ou menos no mesmo âmbito, quer dizer, um bocadinho ligeiramente diferente, mas parecido com a minha Creative Humanity. E estávamos precisamente a tentar contornar isso, e já arranjámos uma forma de contornar isso. É porque hoje em dia tu tens aqueles routers portáteis, que já tens 4G, e se tu cortares tudo e conseguires ligar o router à televisão, e consegues, porque há uns que já dá, tu consegues de facto ter só o serviço de internet. Portanto, mas tens que estar, lá está, tens que hacking the system, estás a ver? Porque o sistema não te providencia isto, não te dá. Tu tens que levar com este pacote e é com isto que tu levas. Por acaso acho que a Novo agora também já permite tu fazeres alguma seleção de canais, só que a Novo, pô, coitado, a área de distribuição deles pá, e Almada, coisa assim do género, não sei. Acho que o Elon Musk está aí com um projeto para vender, não sei se é o Elon Musk, eu vi uma notícia, para vender internet, só internet, no mundo inteiro, 9,90. Isso é um consórcio que mete o Zuckerberg também. Pois. Mete a malta, mete a malta que também tem interesse nisso, não é? Ou seja, as operadoras ainda andam a vender telefones fixos, já ninguém usa. Obrigatoriamente, percebes? Tu não podes. televisão, também já ninguém usa. Exatamente. Só não ainda, qualquer dia estou a vender cascos de cavalo. Pois. E não te dão alternativa, que é o que eu acho fantástico, é isso. Para já tens a coisa da fidelização, que pá, só chamar aquilo à fidelização é insultuoso, não é? No mínimo, tipo, pá, é dizer-te, olha, você é uma grande besta, portanto, eu vou chamar isto de fidelização e o senhor vai acreditar. Quando isto, na verdade, é uma obrigação contratual e se o senhor, por acaso, quebra o contrato, pumas, cai tudo em cima. Pá, só para te dar um exemplo, tu sabes que se mudas de casa, por acaso, durante o período de fidelização, és obrigado a iniciar um novo período de fidelização. Pá, isto para mim é o oposto de fidelizar. Devia ser exatamente o contrário. Quer dizer, tu vais mudar de casa e mesmo assim queres manter aquele serviço. E os gajos, então tomam lá com mais 2 anos de fidelização. É evidente que, entretanto, a comunidade europeia disse, acabou estas coisas da fidelização, não sei o quê. E os gajos, como é óbvio, tipo, claro, eu dou-lhe a opção, só tenho que pagar, tipo, 100 vezes mais, mas tem a opção de não ser fidelizado. Pá, por amor de Deus, isto é brincar com as pessoas. É lógico que as cabecinhas criativas deste mundo estão, neste momento, fora do sistema a pensar em formas de contornar isto. E rapidamente vamos encontrá-las e rapidamente vamos acabar com os monopólios deste tipo de empresas. É lógico, quer dizer, só pessoas muito ceguinhas, como tu dizes há bocadinho, e que têm que levar muita porrada, é que não entendem isto. Bolas. Por muito que se tente manipular e controlar, isto é uma dinâmica que não para. Nós estamos em processo evolutivo constante. Nós somos 7 mil milhões, cada vez com mais acesso a conhecimento e a informação. Corremos. É assim, eu acredito piamente que nós estamos num estádio de evolução, enquanto espécie, ainda muito primário. Eu costumo dizer mesmo nas minhas aulas que eu sei que nós temos a arrogância de achar que estamos já nos pinkers da evolução, nem pensei nisso. Nós temos 300 mil aninhos, somos uma espécie de bebê, não se ponham com grandes arrogâncias que não vale a pena. Nós ainda comemos o nosso próprio cocó, estamos na fase ainda em que coisa, isto não presta, mas comemos à mesma. Eu acredito que isto há de acelerar. Portanto, nós estamos em evolução, estamos a evoluir e há de acelerar um bocadinho. Uma das coisas que eu também acredito é que a partir do momento em que nós conseguirmos, e lá está, voltamos outra vez à raiz, quanto a mim, do problema, mudar o sistema educativo e começar a incutir mais espírito crítico nas pessoas, serem mais curiosos, admitirem as suas próprias ignorâncias e não terem tantas certezas e quererem saber mais, ou seja, transformar informação em conhecimento. Eu acredito que
eu quero acreditar que eventualmente a espécie humana se vai por e simplesmente recusar a ser comida como se deixa de ser comida hoje em dia. Acho que isso vai levar muito tempo, mas ao mesmo tempo, tipo, de vez em quando dá-me assim uns rasgos de otimismo, se bem que este otimismo, por exemplo, que eu te vou dizer, é assim um otimismo sinistro. Mas a verdade é que daqui a 100 anos, nenhum dos 7 mil milhões de pessoas que cá está neste momento, exceto os poucos de nós que vão ter a sorte de viver mais de 100 anos, nenhum humano que cá está neste momento vai cá estar. Não é? Aos que cá estão neste... Portanto, de 100 em 100 anos, mais ou menos, a espécie humana regenera-se toda. É nova, é toda nova. Portanto, isto dá o potencial de mudança existe. E pode, em qualquer século, pode acontecer tipo uma mudança extrema. Mas para isso é preciso mudar a base da coisa, que é a educação. E enquanto não mudarmos essa base, isto vai demorar ainda, vai ser uma guerra complicada. Mas eu acho que mesmo sem mudar o sistema de educação, porque o próprio sistema não está disposto a fazer as mudanças que vão fazer perder o controle. Pá, eu quando digo o sistema, eu não acredito em teorias da conspiração, ok? Eu acredito é que o ser humano, como ainda estamos neste estágio de evolução, ainda somos basicamente maldosos, ou mal intencionados, ou egoístas, ou chama-lhe aquilo que quiseres. Pronto, pensamos muito mais em nós e no nosso bem-estar e não sei o quê, do que enquanto espécie, no bem-estar da espécie. E enquanto assim for, a espécie de facto vão haver sempre uns a comer os outros, mas acho que com todas as intervenções de pessoas e iniciativas e marcas e coisas que vão aparecendo fora do sistema, que a coisa inevitavelmente muda. E a mudança não vai acontecer de certeza absoluta de dentro do sistema para fora, vai ser de fora para dentro. Eu acho que é inevitável. Acho mesmo que é inevitável. Acho que a única coisa que se pode interpor entre este meu sonho ou delírio e a realidade é tipo a malta, entretanto, aniquilar-nos mesmo. E é possível, isso é possível de acontecer também a qualquer momento, como tu sabes. Portanto, não tenho a certeza absoluta que isso não possa acontecer. Mas se não acontecer, de certeza absoluta que nós vamos ser melhores. E vamos aprender a ser melhores e não vamos permitir sermos comidos e viver neste conjunto de mentiras em que vivemos. Os meus hábitos, é assim, eu vejo muito Netflix, confesso que vejo algum cabo, tenho os TV Cinos, não sei o quê, como gosto muito de cinema, ando sempre à procura, primeiro vejo se está a dar alguma coisa boa na televisão, e na televisão, nos canais de cabo, televisão portuguesa não vejo, há anos que não vejo televisão portuguesa, não vejo os telejornais, não consigo. Não vejo os Big Brother, não consigo, não vejo os programas de... já nem sei que programas é que existem, mas aqueles que existiam, que eu acho que devem ser mais ou menos os mesmos, não vejo nada. O único programa de televisão portuguesa que eu vi nos últimos tempos foi o do Bruno Nogueira com o Miguel Esteves Cardoso. Muito bom. Tão simples, não é? Tão fácil, como se pode fazer uma coisa tão interessante como tendo duas criaturas inteligentes e criativas a conversar. De resto, recuso-me. Não vejo... As únicas coisas que eu vejo em tempo real, ou seja, dentro da programação, dentro da forma linear de ver televisão, aquelas séries que eu sou fã do Game of Thrones e do Walking Dead, não sei, sou um bocado geek nessas mesas, ou hipster, chama-lhe lá aquilo que quiseres. Portanto, tenho que ver na altura, prefiro ver na altura, porque senão já sei que vou levar com os spoilers todos e depois eu sou muito curioso e não consigo não olhar para a coisa e, portanto, isso irrita-me profundamente. Portanto, é das únicas coisas que eu vejo em tempo real. De resto, os meus hábitos de televisão é procurar zapar, ver que filmes bons é que deram ou vão dar ou não sei o quê. Se por acaso estiver a dar algum e tiver no princípio ou pouco tempo, metes para trás e vês aquilo. Que eu gosto até de fazer isso porque permite fazer fast forward na parte da publicidade e gravo muita coisa. Quando deixo a gravar e vejo quando estou tranquilo. Os meus hábitos de vídeo, acho que é um bocadinho
Tu sabes há uma coisa na minha geração, ou na nossa geração, que para mim é dramática. Eu vivo em profunda ansiedade por causa disto. Que é, tu de repente tens acesso a tudo. E uma das coisas que... Eu lembro-me que desde miúdo, que uma das coisas que eu respondia quando me perguntavam se o gênio da lâmpada te aparecesse e não sei o quê, o que é que tu pedias? E uma das coisas que eu pedia sempre era saber tudo. Era ser omnisciente. E ainda tenho muito essa necessidade de conhecimento. Então, tu vais ao meu computador, eu tenho no meu browser, tipo, a qualquer momento eu tenho 30 janelas abertas. E depois os Evernotes todos da vida e essas coisas todas para ir guardando os conteúdos para depois. Mas tenho essa ansiedade de consumir tudo o que me parece interessante. E é impossível. Portanto, é uma das coisas que eu tenho que domesticar em mim. Portanto, os meus hábitos de vídeo, eu diria que às vezes são assustadores porque sou capaz de passar horas a vê-los, porque escolho tipo, olha, agora não estou com filhos, não estou com trabalho, não estou com nada, portanto vou aproveitar e deixa-me cá ver os vídeos todos que eu deixei abertos esta semana. Estás a ver? E vês aquilo tudo. Depois vejo muita comédia também. Eu gosto muito de alguns comediantes, alguns que infelizmente agora estão um bocado em maus lençóis, tipo Louis C.K. e coisas assim no género. Mas é uma das coisas que eu gosto de fazer às vezes quando estou com dificuldade em dormir, com o próprio telemóvel na cama. Aquilo não me ajuda a adormecer, verdade, mas que se lixe. Mas pelo menos, em vez de estar ali com a cabeça às voltas, vejo alguns videozinhos de comediantes. E é isto, mas no fundo eu vivo muito e eu acho que a nossa geração sofre muito disto e a geração dos nossos filhos já não sofre disto, que é esta ansiedade. Nós não tínhamos e de repente tens, então queres tudo, queres ver tudo, queres saber tudo e é horrível. E depois há pouco tempo descobri que há agora uma cena que também está a ser estudada, que é antigamente, ou nós somos treinados por pensar que todos nós temos um talento. E é esse talento que tu deves explorar. Quer dizer, hoje em dia já se diz isso. Mas há pessoas que não têm um talento. Têm aquilo que eles chamam os multipotentialites, que são as pessoas, tipo... Eu acho que eu fiz o quiz e deu-me que sou 150% multipotentialite. E uma das características é esta, quereres estar em todas, estás a ver? Fartar-te rapidamente das coisas. Portanto, não consegui estar, por exemplo, numa empresa mais de 2 anos, that's me, embora já tive em 2 ou 3 empresas 6 anos. Okay? Uau! Eu acho que a grande maioria das pessoas com essas características devem ser pessoas da nossa geração. Quero-me parecer, que eu acho que hoje em dia os miúdos, também, a verdade é que eles também têm multicapacidades. Às tantas somos todos, estás a ver? Se calhar até somos todos. Mas sofro muito com dessa ansiedade de ver tudo, saber tudo. E os teus miúdos veem a televisão? Os meus miúdos ligam a televisão, dizem que estão a vê-la, mas não. Não. Por exemplo, eu há pouco tempo tentei fazer o tal hacking, porque eu é que pago a televisão de casa da minha ex. E como as minhas finanças não estão propriamente tipo Elon Musk ou Zuckerberg, tentei convencê-los a acabar com o serviço dos 4, das 4 cenas, não é? O telefone, não sei o quê, e fazia o tal esquema de metia lá o router e eles, pelo menos os Netflix e o caraças, mantinham a assinatura e mantinham essa coisa toda. E eles não me deixaram porque veem novelas. Mas eles não veem novelas, eles põem, porque atenção que o espectro de idades dos meus filhos vai dos 26 aos 13 anos, portanto estou-te a falar dos mais, e são 3 miúdas e 2 rapazes, estou-te a falar de 2 das miúdas, uma delas é atriz, aliás, ou quer ser, ou já é, eu digo que já é, mas a realidade é que eu às vezes estou a apanhar seca, não é? Porque é tipo, pai, desculpa lá, mas agora é a altura de vermos a novela. E põe a novela, e depois tu olhas para elas e elas estão... Aquilo está a dar. E tu fica, desculpem lá, mas eu vou mudar de canal. Não. Pronto, depois lá acedem, porque gravam tudo e vão vendo, mas não veem.
na realidade. Não lhes chamo ver, é aquela coisa do attention spam, estás a ver? É 8 segundos de novela, 20 segundos disto, 8 segundinhos de novela, portanto não veem. Vídeo, veem muito, principalmente o mais novo. O mais novo é completamente doido pelos gamers, que são os... Acho que sabes que são os maiores influenciadores neste momento, e pá, está sempre a papar aquilo. Sempre a papar vídeos estúpidos de outros gajos a jogar e a fazer comentários, e, estás a ver? Ou unboxing stuff, aquelas coisas. Mas papa muito vídeo. E eu acho que, inevitavelmente, a tecnologia está a evoluir de tal maneira, pá, que tu hoje em dia consegues filmar com telemóvel já coisas muito decentes, ou fotografar de uma forma muito decente. Eu li há uns tempos umas coisas sobre isso, por acaso até acho que foi do David Droga, em que ele dizia que é precisamente aí é que vai entrar a diferença entre content e premium content, que é content qualquer ser humano vai poder fazer, bom, e os profissionais vão ter que conseguir fazer melhor. Portanto, lá está, e aí é tipo, pá, é teres tecnologia de topo, mas acima de tudo eu acho que nem é pela tecnologia, sério, é pela construção do conteúdo, ou seja, voltamos outra vez para a criatividade. É a malta que escreve, tem que fazer conteúdos muito bons, pá, que o comum dos mortais não consiga fazer. Estás a ver? Pá, é a única, mas eu acho que num futuro algo distante, eu temo que a produção profissional, temo que isso possa acontecer. Porque depois também tem a ver com as exigências dos públicos, não é? Se bem que lá está, eu acredito cada vez mais que nós não vamos continuar como tem sido até hoje, que seguimos todos o mesmo caminho. Acho que a tal plurocracia que eu te falava há bocado, acho que nós vamos começar tribos diferentes, interesses diferentes, consumos das coisas de formas diferentes. Portanto, acho que vai sempre haver espaço para tudo e para todos, percebes? Acho que vai sempre haver malucos que vão querer fotografar só a preto e branco e com filme. E estás a ver, tipo, acho que vai haver espaço para tudo e ainda bem, viva a diversidade. Mas acho que o futuro passa um bocadinho por aí. Quando? Não te sei dizer. Deixa lá ver se o Trump e o Kim Jong, não sei o quê, atinam com a coisa. Mas acredito que sim, a malta vai lá.